Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Nadédia, para os ouvintes e para quem assiste o CBN Brasil. Vera, saiu a pesquisa, a nova rodada da pesquisa Genial Quest, desta vez falando sobre cenário eleitoral para 2026, cenário para eleições presidenciais de 2026. Há muitos dados, eu queria saber o que você quer destacar e comentar, Vera. Sardenberg, aquele dado que já tinha aparecido ontem, né, a respeito de como a questão da segurança pública impactou a retomada da popularidade do presidente e da avaliação do seu governo, também tem reflexos na disputa eleitoral. Então, o presidente, que tinha uma vantagem confortável em relação a quase todos os nomes da oposição, isso também muito em função do fato de que o Jair Bolsonaro até agora não indicou claramente quem vai ser o candidato da direita e ele continua ali fazendo um discurso de que é candidato, e isso continua sendo refletido nas pesquisas. Mesmo essa vantagem também reduziu bastante, tanto nos cenários de primeiro turno quanto nos de segundo turno feitos pela Quest, a distância entre o Lula e os adversários reduziu. Em relação ao próprio Bolsonaro, hoje o que existe é um empate técnico muito semelhante ao que foi o resultado do segundo turno de 2022. Ele aparece ali com 42, antes ele tinha 46, e o Bolsonaro com 39, antes eram 36%. Então, um oscilou para baixo e o outro oscilou para cima, apesar da maré de más notícias para o Bolsonaro, com condenação, com iminência do cumprimento da pena, etc. Então, todos os fatos positivos que o Lula colecionou nos últimos meses, como a possibilidade de reversão do tarifaço, fruto de uma conversa com o Donald Trump, a aprovação do projeto do IR na Câmara, nada disso surtiu efeito em termos de melhora das suas condições eleitorais. Pelo contrário, parece que a Operação do Rio e tudo que se seguiu a ela, fazendo um contraponto muito claro entre a maneira de encarar o tema da segurança entre direita e esquerda, acabou não só tolhendo a melhora da avaliação do governo, como também colocando em perspectiva uma melhora que vinha também acontecendo nos índices eleitorais do petista. Então, vai precisar de um novo freio de arrumação. Alguns vêm sendo dados ao longo do ano, desde que o Sidônio Palmeira assumiu a comunicação do governo. Mas essa questão da segurança, especificamente, vai precisar de um discurso mais claro, porque o governo começou não querendo fazer uma crítica aberta ao que o governo do Rio fez no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, mas aí o Lula deu aquela declaração falando em matança e se aproximou mais um pouco do discurso tradicional da esquerda para esse tema. E isso parece não ter agradado o eleitorado a ponto de prejudicar a sua avaliação de governo e também a sua intenção de votos. Agora, e aquele ponto, Vera, da pesquisa, em que os eleitores, a maioria diz que não quer Lula nem Bolsonaro? Mas isso vem acontecendo mês após mês, em toda a série histórica da Quest. E há muitos anos já, Sardenberg. Mas isso é um paradoxo que eu não tenho explicação e que nem o Felipe Nunes consegue me dar uma explicação clara. Porque na eleição de 22, por exemplo, isso também acontecia. Quando eu tinha essa pergunta, a maioria dizia que preferia alguém que não fosse Lula nem Bolsonaro. E, no entanto, a Simone Tebet e o Ciro Gomes tiveram votações modestas. A polarização, ela tem isso, é um fenômeno em que você acaba votando mais porque você rejeita muito o outro polo
do que porque você adora o candidato. Então a pessoa fala assim, adoraria votar numa terceira via, mas se eu não votar no Bolsonaro, vai dar Lula. Então já vou votar mesmo no Bolsonaro. Certo. E a mesma coisa do lado contrário. Então, quando a eleição se dá muito por isso, pela rejeição, essa possibilidade de surgimento de uma terceira via é sempre colocada em perspectiva. Alguns até largam ali, tem algum crescimento aqui e ali, mas no fim das contas, a coisa afunila para dois nomes. O nome, no caso, o Lula, no caso, o nome do bolsonarismo. Então, mesmo os especialistas acreditam que, apesar dessa resposta, o espaço para um terceiro nome ainda é limitado. A diferença desse ano é que não tem o Bolsonaro ele próprio, né? Então, vai depender de quem ele indicar e se algum desses nomes da direita se solidificar. Mas ninguém acredita, por exemplo, que o cenário vai ser como esses que estão testados, em que todos os nomes da direita são candidatos de uma vez. Vai ter composições em que um vai ser vice do outro, alguns nem vão sair, então ainda está um pouco cedo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até. Até amanhã, até mais tarde. Tchau. Até.